Você sabe como o Gingambanda entrou para a história de Angola e o seu aparecimento como figura histórica maior? Para saudar os 350 anos da morte da Rainha Dundongo, a Unesco, em parceria com o Ministério da Cultura, organiza uma exposição internacional para destacar as figuras de Ngingamband e Aimé Césaire. Da habilidade à estratégia, da força à determinação de Ginga, os painéis que coloriram a exposição, mais do que proporcionar uma viagem ao passado, deram aos visitantes a oportunidade de mergulharem pela história de Angola. Podemos saber mais sobre aquela que foi a rainha do Reino do Congo, Ndongo, né? Que foi símbolo de liderança para todos nós. Vemos que deixou um legado até hoje que todos respeitam, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Por isso é que estamos aqui hoje, depois de 350 anos, vemos que muita gente está ansiosa em saber mais daquela que foi a nossa rainha. É uma matéria de interesse, particularmente para a juventude, porque faz que, com o conhecimento desse produto que aqui está exposto, possa ter noção de onde vem a sua gênese, de onde partem as suas origens e de onde pode seguir até a completa identidade cultural que lhe é peculiar, que lhe é característica, que lhe é endógena. Vem dar um reforço para o conhecimento geral da história de Angola e história também no geral de África para os estudantes, não é? E como público-alvo estes e no âmbito geral a sociedade em si. E também para aquelas pessoas que não conheciam Ngingamband, já têm uma oportunidade de conhecerem mais, e para aquelas que conheciam vagamente, têm neste seminário, nesta exposição, uma vantagem de poderem aprofundar os seus conhecimentos. As intervenções da Rainha da Resistência no campo político, diplomático, cultural e militar fizeram de Ngingamband uma das maiores referências da nossa história. Uma história que hoje é aprofundada em seminários e workshops nacionais e internacionais, dada a importância universal que encerra a figura histórica de Ginga. É fundamental, todos os povos têm necessidade de conhecer a sua história, de saber quais foram os percursos por que passaram os seus antepassados, como é que eles se foram construindo e reconstruindo. Todos nós, em qualquer espaço, em qualquer sociedade, somos o resultado de um longo percurso de transformações. A história é isso mesmo, é um longo percurso de transformações. Nenhuma sociedade é estática, nenhuma sociedade é rígida e é fixa. Nós evoluímos, transformamos-nos, integramos valores que vêm de outros e esses valores permitem-nos refazer novas identidades. A identidade é efetivamente um elemento dinâmico dos povos e, portanto, conhecer a história é essencial. Não é aquela história muitas vezes chata das datas e disto e daquilo, essa história cronológica não é essa que é mais entusiasmante. Agora, o que é importante é nós pensarmos como é que nós chegámos aqui, como é que nós fomos transformando as nossas vidas, como é que a nossa sociedade foi evoluindo. Teve momentos maus, teve momentos bons, tivemos situações de tragédia, dramáticas, mas nós demos a volta, nós passamos por cima, nós definimos estratégias, o conceito de estratégia é fundamental. C'est très important que l'Angola montre au reste du monde qu'il est intéressé par son passé et par une nouvelle lecture de l'histoire. Parce que le problème avec l'histoire de l'Afrique, c'est que c'est les Européens souvent qui l'ont écrite, l'histoire précoloniale. Et aujourd'hui, l'Angola essaie de mettre les moyens pour retrouver des sources et pour donner une autre interprétation de ces anciens documents par rapport à ce que les missionnaires ou les colons donnaient. Donc c'est un espoir très important pour tous les chercheurs noirs et pour les gens de la diaspora, parce qu'ils viennent aussi d'Angola. Pendant l'esclavage, il y a eu beaucoup d'Angolais
qui ont été transplantés dans le Nouveau Monde, aux Antilles, en Amérique, partout. Donc c'est important. A luta pela paz, liberdade e igualdade racial caracterizam estas duas personalidades importantes na história de Angola, África e do mundo, Nzingambande e Aimé Césaire. 350 anos após a morte da Rainha Soberana de Angola, os seus feitos continuam a merecer a atenção dos angolanos e da comunidade internacional. Ela é de Angola, mas é um pouco brasileiro também, né? Porque esse período muitos escravos foram para o Brasil e eles foram com a imagem. Zinga é muito presente na cultura brasileira. Foram criados quilombos em várias regiões do Brasil. Você tem, você mudou para Ginga, que tem um pouco a ver com como é que você reage a uma coisa que é muito mais forte que você. E você cria uma estratégia e o movimento é um movimento Ginga, tem uma série de tradições religiosas, dança, enfim, ela está na memória oral de uma parte da população brasileira. Então, assim, é extremamente importante, é um pouquinho nossa também. A exposição organizada pela Unesco em parceria com o Ministério da Cultura para saudar os 350 anos da morte de Nzingambande e o centenário de Aimé Césaire juntou no Museu de História Natural individualidades tradicionais, amantes da arte e cultura e gente interessada pela história de Angola. O Xieto ia ganhá-la, porque meu filho era muito Xieto, ia lá na Nzingambande, agora que do antes, mas eu sou um vez que já o tunganha da tua avó, o Xieto. De Nzingambande a Aimé Césaire, há uma continuidade dinâmica no combate à desumanização do povo negro e a luta pela igualdade racial. E figuras como Agostinho Neto, Abdias do Nascimento, Leopoldo Senghor e tantas outras são hoje lembradas por terem se debatido pela mesma causa. Nzingambande e Aimé Césaire fazem parte desse acervo cultural em tudo, no pensamento brasileiro. Angola, por exemplo, no Brasil, a gente tem a ligação do Brasil com Angola é muito forte. Falares, os dizeres, sabores, o corpo, a dança, a religião. Tem muitas coisas que a gente fala no dia a dia que é daqui de Angola, quitanda e várias outras coisas de lá, daqui. Césaire, ele traz, por exemplo, uma gama de pessoas, de ativistas, de militantes, como o Leopoldo Senghor, como seu próprio ex-presidente Agostinho Neto, como Abdias do Nascimento no Brasil. E sobre Nzingambande, embora exista uma vasta documentação histórica, muito ainda há por se descobrir e dar a conhecer. Há muita documentação, o Ministério da Cultura, o arquivo aqui de Angola, portanto a doutora Rosa Cruz e Silva, a doutora Alexandra Aparício, têm equipes a trabalhar no levantamento de toda essa documentação. A Rainha Ginga foi uma personalidade do mundo na altura, não é por acaso que ela tem, como vocês viram ali, uma gravura muito bonita do século XVII, que foi feita na Europa, portanto de uma rainha, de uma soberana, e portanto há documentação, até porque ela escrevia, ela lia, ela escrevia português, toda essa relação epistolar com figuras europeias, nomeadamente com o Vaticano, é muito interessante. O que quer dizer que ela era uma figura angolana, mas foi uma figura que ultrapassou Angola, uma Angola que na altura ainda não existia, como ela é hoje, não é? Ultrapassou o Ndongo e foi para além disso, para a Europa, enfim, dentro deste contexto, e depois para as Américas, no imaginário, na vida, no coração dos escravos, que a levaram sempre como um símbolo, digamos, de resistência e como um símbolo de vida, de preservação da sua própria cultura e identidade. Por isso é que ela tem hoje ainda, digamos assim, uma adesão extraordinária no Brasil, nas Américas. Ginga tem muitos sentidos, desde danças, a alimentação, a formas várias do domínio da cultura. Isso é um trabalho que nós ainda vamos fazer. A exposição serviu para evidenciar a ligação de Nzingambande à história de Angola,
o seu aparecimento como uma figura histórica maior e a forma particular que tinha de estabelecer relações, quer com chefias africanas, quer com os europeus e, posteriormente, com o Papa. O próprio batismo da Rainha Ginga é uma forma de procurar, precisamente, contornar e facilitar as relações para atingir os seus objetivos com os portugueses. Quando o batismo, por exemplo, já não resulta, ela deixa completamente de ser cristã e católica para, digamos, assumir outras formas de luta e de resistência. São as guerras, depois é a paz. E a paz leva outra vez ao batismo e leva a estabelecer relações, por exemplo, com o Vaticano extremamente interessantes, em que ela diz ao Papa, escreve ao Papa para lhe dizer o senhor é, digamos assim, o chefe da Igreja, eu sou uma cristã e, portanto, o senhor tem que velar pelas suas ovelhas, como diz o Evangelho. Com esta exibição sobre a Rainha Soberana de Angola e a Messager, que vai percorrer diversos países do mundo, a Biblioteca Nacional de Angola ganhou um catálogo e mais uma obra literária intitulada Ginga Band, da Independência à Universalidade. Hoje ganhamos o catálogo desta exposição, ganhamos o Código dos Baculamentos, que foi lançado ontem lá na Biblioteca Nacional, que é um livro que mostra a relação entre as autoridades portuguesas e as chefias africanas, os conflitos, a capacidade financeira, e acreditamos que é um livro que vai enriquecer o nosso acervo e, nesse caso, vai nos permitir atender o público com melhor qualidade. Ginga Band nasceu em 1581, chamou-se também Ana Souza, nome resultante da sua conversão ao catolicismo. Resistiu durante 40 anos à ocupação colonial e ao comércio de escravos no seu reino. Morreu em 1663 e tornou-se um símbolo de luta contra a opressão.